Então, hoje é o Lux Day, né? Nós tínhamos planejado originalmente que esse dia seria presencial para umas 30 pessoas convidadas. Pelas circunstâncias, a gente mudou para online. E isso já é assim, um exemplo prático da, da agilidade que todos nós devemos ter nos nossos planos e metas, né? Você tem um plano e, por uma circunstância externa, tudo mudou, mas você consegue se adequar rapidamente e seguir o caminho de uma forma um pouco diferente. Então, é isso que a gente está fazendo hoje. O conteúdo inicial era para um dia inteiro, e aí a gente, para não cansar muito vocês, a gente quebrou em 3 partes. Então, a gente vai dar uma parte hoje, outra amanhã e outra sábado. Então, vou começar, alguns me conhecem, outros não. Vou começar me apresentando, falando um pouquinho da minha história, e depois um pouco da história da Lu. Então, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos, e também comecei a empreender muito jovem. Com 18 anos eu já tinha minha empresa. Com 21 eu assumi a diretoria comercial de uma empresa de grande porte, e que eu fiquei 10 anos nessa empresa e pude contribuir bastante com o crescimento dela, que teve um crescimento exponencial, né? Saiu realmente, mudou de porte, e foi uma experiência muito boa. A partir daí, voltei a empreender, criei outras empresas, e finalmente, em 99, eu fundei a Lux. Eu já trabalhava, eu me apaixonei, na verdade, pela área de informática, né? Na época era informática, né? E assim, em 83 eu comecei a desenvolver sistemas para a minha própria empresa. E, e aí, de 83 a 99, eu fiquei trabalhando nos negócios em que eu estava, mas muito dedicado a gerar soluções. E, e fui vendo o resultado disso, fui vendo o impacto que isso tinha na gestão, nos resultados, e disse, bom, eu quero levar isso para mais pessoas, então eu quero trabalhar com isso. Então, criei a Lux em 99 e construímos um software ERP, depois construímos um segundo ERP, e agora, 3 anos atrás, criamos o Lux Teams. Depois a gente pode falar um pouco sobre ele. Então, nós sempre entendemos a Lux não como uma empresa de tecnologia, não como uma empresa de tecnologia. Só um minutinho, deixa eu desativar aqui esse Telegram. Nós sempre enxergamos a Lux como uma empresa de gestão, não como uma empresa de tecnologia. Nós sempre entendemos que a tecnologia era um meio, e que poderiam, ao longo do tempo, surgir outros meios, que é como que a gente vai falar aqui da Lux Academy. Mas sempre a gente olhou que a nossa missão é a melhoria da gestão das empresas. Em 2012, né, eu faço parte da comunidade Shalom, que é uma comunidade católica que surgiu no Ceará há 37 anos atrás, e hoje está em mais de 40 países. Em 2012, a comunidade estava em 16 países e tinha um desejo de entrar nos Estados Unidos. Então, eu fui como missionário para Boston e implantei a comunidade lá, e com isso morei 7 anos nos Estados Unidos, e foi uma experiência muito interessante. Uma das coisas muito importantes dessa minha estada lá foi ter sido um dos fundadores e diretor e também membro do conselho da Branec, que é uma câmara de comércio. Essa câmara de comércio foi bem interessante porque ela nos deu conexão com os órgãos governamentais, com empresas, tanto brasileiras como americanas, e nos abriu muitas portas. Foi uma experiência muito, muito boa. E falando um pouco ainda de Estados Unidos, assim, é uma experiência interessante porque quando você está aqui, você está na zona de conforto. Então, você conhece muita gente lhe conhece. Muitas vezes as portas se abrem sozinhas. Quando você chega num país, especialmente Boston, que é uma cidade que eu nunca tinha nem ido, nem conhecia Boston, então você realmente não tem nem histórico de nada, então você tem que construir tudo do zero.
Isso é desafiante, mas, ao mesmo tempo, é uma experiência fantástica, especialmente depois que você começa a gerar conexões e começa a se conectar com outras pessoas a partir de um zero, praticamente. Então, vamos falar de Lux Academy. Lux Academy é um sonho antigo. É um sonho antigo, porque nós tínhamos esse desejo já de muito tempo. Quando eu fui para os Estados Unidos em 2012, nós tínhamos feito uma parceria com a Unifor, nós tínhamos feito uma parceria para usar o nosso ERP para fins acadêmicos, então algumas disciplinas da Unifor eram ministradas tendo as aulas práticas com o nosso software, e naquele momento nós nos aproximamos e eles nos convidaram para que nós fizéssemos cursos de extensão na própria universidade, que nós ministrássemos, formatássemos cursos de extensão para isso. Então, coincidiu logo em seguida eu ir para os Estados Unidos, então esse projeto foi interrompido, mas chegando lá, eu fui exatamente pesquisar sobre educação. E aí fiquei 1 ano e meio. Boston é a cidade ideal para isso, porque é a cidade onde tem as maiores universidades do mundo, né? Onde tem Harvard, onde tem MIT, Babson, quase 100 entidades de ensino superior. É uma cidade muito inovadora. E então eu mergulhei assim no mundo da educação, e era um momento assim muito rico, porque a educação à distância estava nos seus primeiros passos de forma grande, né? Eu vi nascer praticamente o Coursera, que nasceu na Califórnia, o Udacity, que foi de um grupo de pessoas que saiu do Google, depois o Udemy. Nada disso existia em 2012. Tudo isso surgiu a partir de abril de 2012, começaram a surgir esses primeiros. Hoje são empresas que têm milhões de usuários, e eu vi tudo isso nascer muito de perto e fui acompanhando cada passo. Então, depois surgiu o projeto do Lux Teams, a gente investiu muito tempo com o Lux Teams, e agora o objetivo nosso com a Lux Academy é fazer algo diferente, né? Nós não sabemos ainda exatamente o que, porque a educação tem mudado tanto que esse processo vai ser também um processo de cocriação. Vai ser um processo com vocês. A gente não quer fazer uma coisa que nós vamos ser os professores e vocês são os alunos, porque eu acho que isso não funciona mais. E, na verdade, o conhecimento teórico dissociado da execução, ele não serve para muita coisa. Então, em última instância, o que a gente quer é ajudar a cada um de nós mudar o resultado nas empresas, seja da própria empresa, seja das empresas que, de alguma forma, nós servimos, seja como consultores, seja como mentores, qualquer tipo de relação que se tenha com as empresas. Então, a gente quer, como a Maria disse no início, criar realmente uma comunidade de aprendizagem, que a gente possa compartilhar experiências, que a gente possa gerar network, que a gente possa trazer conhecimento de ponta, sim, trazer estudo de casos e trazer ferramentas, né, de tecnologia para impactar realmente as empresas com melhoria de produtividade, com melhoria de resultado efetivo, de uma forma simples e eficaz, né? O nosso estilo é um estilo muito simples, nós não somos muito afeitos a modas, a coisas assim muito mirabolantes. Não, a gente gosta de coisas que sejam simples, mas que funcionem. Então, esperei ansiosamente por este dia para a gente assim dar esse primeiro passo, que é apenas um primeiro passo, que a gente vai construir junto, como eu falei, interagindo nas redes sociais, no grupo do Telegram especialmente. A gente já criou do Telegram para que ele cresça, né? O WhatsApp tem um limite e o limite do Telegram é bem alto. Então a gente quer realmente fazer com que esse grupo cresça e fazer realmente que isso gere um resultado muito bom para nós. Então vamos começar, né? Vamos começar. E esse
esse primeiro slide aqui, de propósito, já é assim com um primeiro impacto, né? A melhor estratégia é a execução. É uma frase do Rancharan. O Rancharan é um professor da Universidade de Harvard, escritor, tem vários livros, mas um dos livros que ele tem é exatamente o livro chamado Execução. E ele fala muito disso, que muitas estratégias, elas são muito boas, entre aspas, mas elas não vão servir para muita coisa porque elas não vão nem sair do papel. Então, a melhor estratégia, então, é a que é executada, né? Ou seja, claro que a gente quer ter uma boa estratégia, mas ela precisa ser executada, porque senão ela não serve para nada, tá? O problema é o seguinte: mais de 50% das empresas falham na execução do planejamento. E aqui eu coloquei uma estatística conservadora. Se você pesquisar na internet, você vai ver alguns artigos que falam em 90%, em 70%, né? Eu preferi colocar menor, porque 50% já é muita coisa. Ou seja, mais da metade das empresas que fazem um planejamento falham na execução. E aí eu listei aí embaixo alguns motivos, né? Estratégias mal definidas, falha na comunicação, ações isoladas, falta de clareza nas prioridades, uma cultura resistente a mudanças, gestores com habilidades insuficientes, né? Falta de motivação, atraso na execução, mas são só alguns motivos. Se a gente for realmente listar, são muitos os motivos, né? Talvez a falta de uma plataforma tecnológica para acompanhar o processo inteiro. Tem muitos os motivos. O fato é que é uma estatística muito alta e a gente sabe que isso é verdade. A gente vê, pelo que a gente anda por aí, a gente vê que é investido muito tempo, muitas vezes, em planejar. Eu vejo que tem 3 problemas. Primeiro, gasta-se muito em planejamento e pouco em estratégia. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Muitas vezes se trabalha muito na burocracia do planejamento, de seguir um roteiro, de seguir uma coisa, de tudo, mas aquilo não se entra numa discussão estratégica mesmo, né? Muitas vezes eu tenho visto planejamentos que é uma confusão de ideias, um monte de coisas que seriam operacionais até, que nem deveriam fazer parte de um planejamento, mas estão lá e aquilo não tem nada de estratégico, né? Então, esse é um primeiro problema. A gente gasta muito tempo no planejamento, mas não gasta muito tempo numa discussão estratégica. E o segundo problema é que, feito esse planejamento, mesmo com estratégia ou sem estratégia, se falha na execução, que esse é o principal problema. Então, a gente vai falar aqui em crescer com ritmo e foco. O planejamento é um meio também, né? O planejamento ele não tem um fim em si mesmo. O planejamento é um instrumento, é uma ferramenta para dar uma clareza à nossa visão, para dar alinhamento na organização, para definir metas, para definir que rumo nós queremos tomar. E, de uma maneira geral, toda empresa quer crescer, né? Ninguém faz um planejamento para não crescer, né? Toda empresa quer crescer e isso é muito bom. O problema é que muitas vezes se planeja o crescimento sem se preparar para esse crescimento. E muitas vezes se trabalha somente o crescimento sem ter foco e sem ter ritmo. Mas o que é foco e o que é ritmo? A falta de foco muitas vezes se dá em você ter muitas metas, muitos objetivos, muitas ações que provavelmente não vão ser executadas, exatamente porque são muitas. E na hora que você tem muitas prioridades, o que acontece? Você não tem prioridade.
Então, para ter que eu tenha prioridade, eu preciso ter poucas metas. Então, ter foco em poucas metas aumenta a minha chance de execução e, consequentemente, de impacto no resultado. E aí a gente vai falar mais disso mais na frente. Mas o que é o ritmo? O ritmo é ter um acompanhamento sistemático, no nosso caso a gente vai detalhar mais na frente, mas é um acompanhamento semanal, para que tudo aquilo que precisa acontecer, ele tenha um acompanhamento e, quando necessário, uma correção de rumo, para que a gente vá atingindo de fato o nosso resultado. O que acontece muitas vezes é que a gente perde esse ritmo, a gente não tem esse acompanhamento, especialmente quando se fala de planejamento, né? Então, a gente cuida da operação e o planejamento, ele é meio que separado dessa operação. A gente tem aqueles momentos que a gente dedica muito tempo a ele e depois ele vai ali como uma coisa meio que à parte. E isso é um pouco complicado. Mas todos nós queremos crescer, não é verdade? Só que todos nós temos um limite. Muita empresa, né? Eu tenho acompanhado muitas empresas e tenho visto, assim, até fico muito feliz com muitas empresas que têm um ritmo de crescimento constante, cresce ano após ano e vem ganhando espaço e vem, assim, bem animado e tudo. Mas não se engane, todo mundo tem o seu limite, seja a nível de empresa, seja como departamento, seja como indivíduo. Cada um tem o seu limite. Então, o que fazer para superar esse limite? Esse é o desafio. E esse é até um desafio que eu coloco para todos nós. Ou seja, nós temos um limite? Temos. Todos têm um limite. Como nós aumentamos esse limite? Como nós nos preparamos, como eu falei, como empresa, como departamento ou como indivíduo, para subir esse limite? Então, essa é uma das coisas que a gente vai fazer aqui, é procurar seguir um certo roteiro, ter um certo método e procurarmos aplicar algumas coisas simples, mas que, se forem aplicadas, a gente vai subir esse limite. Porque as empresas, quando crescem, e eu acompanhei muita empresa com crescimento rápido, o nível de complexidade, ele chega um momento que ele muda. Você vem ali, você vem crescendo, vem... Quando chega um porte, diz, opa, agora as coisas que eu fazia já não funcionam mais. Então, a forma que eu administrava agora já é diferente. Então, eu já tenho um número de funcionários para acompanhar de forma diferente. Eu já tenho uma área geográfica diferente. Então, eu já preciso de outras ferramentas, eu já preciso de outros... Eu preciso de um método para que eu possa superar esse limite, né? Então, através dos anos e também vendo outras metodologias, nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa, e teve uma metodologia que sempre me chamou muito a atenção, que chama-se Traction, né? Eles têm vários livros, né? Infelizmente não tem traduzido para o português, ele só tem em inglês, mas isso é uma metodologia que eu sempre gostei muito, e hoje a gente vai usar algumas ferramentas deles, e não, além dele, a gente se inspirou em muitos outros, mas a gente pegou muita coisa deles. Os exercícios de hoje são deles, do Traction. Mas, ao pegar tudo isso, e baseado também no que a gente tem feito, em desenvolvimento de software e tudo, nós transformamos tudo isso numa metodologia que envolve essas cinco coisas. Que envolve a visão, né? Nós temos que ter a visão clara de onde nós queremos chegar, no curto e no longo prazo. Nós temos que ter a gestão de pessoas certas no lugar certo. Nós temos que ter um plano de execução, né, com planos de ação, com gestão de projetos, com rotinas bem definidas, quando necessário CRM, chamados internos, muitas vezes, um workflow de processos que possa nos ajudar a documentar e a
automatizar os processos da empresa, né? Cuidar muito bem dos processos. Análise, né? Onde a gente tem indicadores de desempenho que exatamente nos mostrem se estamos atingindo o resultado, né? Se estamos chegando onde queremos chegar. Apuração de resultado e fluxo de caixa, assim, coloco como informações cruciais, né? Pode parecer assim, mas é tão óbvio, por que você está colocando isso? Toda empresa tem a obrigação de saber se está ganhando dinheiro ou não e de ter uma gestão do fluxo de caixa. É exatamente por isso que eu coloquei aí, porque toda empresa precisa ter isso, mas nem toda empresa tem. E aí, isso precisa ser checado, ou seja, tem os indicadores de desempenho, tem a apuração de resultado e de fluxo de caixa. E, por fim, o ritmo, que é talvez assim a cereja do bolo, é a peça que faz isso tudo girar, né? Porque o ritmo tem muito a ver com reuniões produtivas, com reuniões que têm um objetivo claro e que cumprem esse objetivo, tanto solucionando problemas, principalmente solucionando a causa raiz dos problemas, e também com as rochas, que a gente vai falar muito amanhã sobre rochas, que são, em linhas gerais, planejamentos trimestrais, né, com acompanhamento semanal. Então, esse é um pouco do resumo do que a gente pretende ver nesse programa todo que a gente está montando. Nesses 3 dias, a gente vai ver bastante a parte de pessoas e ritmo. As outras 3, a gente depois vai ver como será o cronograma das outras áreas que a gente vai aprofundar um pouco. Mas hoje a gente vai ver muito pessoas, amanhã a gente vai começar com rochas e no sábado nós vamos ver reuniões e solução de problemas. Então, como preparar o crescimento, né? Como preparar o crescimento? Eu sei que aqui a gente tem empresas de vários portes, né? Tem empresa bem pequena, tem empresa bem grande, as realidades são diferentes, mas os princípios são os mesmos. E muitas vezes o que vale para uma empresa pequena, vale para um departamento, uma empresa grande, né? E tudo isso você tem que se preparar. A primeira questão que a gente está chamando de estruturar é ter uma estrutura certa na empresa, onde os deveres e responsabilidades de cada um sejam muito claros, né? Então, essa é a primeira questão. Precisa ser uma estrutura simples, mas que ela funcione. Você precisa ter uma estrutura que atenda todas as suas necessidades, mas que seja simples e, principalmente, que esteja claro para cada um qual é a sua responsabilidade. A segunda coisa são os processos. Nós precisamos otimizar processos. Empresas em crescimento rápido, os processos vão ficando complexos, porque vai fazendo de qualquer jeito, às vezes não dá tempo a organizar e vai crescendo e vai fazendo, e quando a gente vai ver, a coisa está complicando. Então, não dá para deixar para arrumar a casa depois do crescimento, você tem que ir fazendo junto. E até o contrário. Se você organiza os seus processos antes, isso vai garantir o seu crescimento. Garantir no sentido de que ele vai ajudar na própria venda até. Eu sempre conto um caso da Amazon, né? Que é uma referência, uma das maiores empresas do mundo, e a gente sempre olha a Amazon assim, uma empresa legal, empresa de comércio eletrônico, tem um site muito bem feito, tem uma força de venda muito grande e tal. Sim, é verdade. Mas ela não vende muito porque ela tem uma força de venda grande. Também, mas não é só isso. Ela vende muito porque ela tem uma eficiência operacional altíssima. Ela inovou em modelo de negócio, principalmente na automação do centro de distribuição e na lógica de negócio, onde ela consegue entregar numa velocidade e numa qualidade impressionante, né? No tempo que eu morei nos Estados Unidos, eu recebia muita coisa deles
Tanto coisas que eu comprava, como coisas que amigos compravam para deixar lá em casa, né? E a gente nem pensava se ia atrasar a entrega. A gente pensava, não, ela disse que entregar, vai entregar. E chegava mesmo. Então, a Amazon não cresceu para se organizar, ela se organizou para crescer. Então, é isso que a gente precisa fazer. E ela fez o quê? Ela simplificou os processos. O processo dela é muito automatizado, muito eficiente e muito simples. E aí a gente vai ver um pouquinho desse termo que está aí, que a gente, ao longo desses dias, a gente vai falar muito, que menos é mais. Normalmente a gente tem uma tendência de fazer coisas, muitas coisas, mas para ter foco, a gente vai aprendendo que menos é mais. Se a gente não elege poucas coisas e aprofunda e torna bem feito, a gente não consegue avançar como precisaria. Então, os, os processos, eles vão aumentar a eficiência, vão diminuir os erros e vão garantir, entre aspas, né? Porque nada garante, mas eles vão ser o suporte para o seu crescimento. Também metas e indicadores bem definidos, né? É muito comum que as empresas tenham metas de venda. Toda empresa normalmente tem, não, eu quero aumentar 10% da minha venda, eu quero aumentar 20%, eu quero faturar tanto. Então, assim, quanto quer vender, todo mundo tem. Mas isso não é suficiente. As empresas precisam ter metas claras do que precisa ser feito para garantir a consistência desse crescimento. E não é só crescimento. Quando eu falo crescimento, a gente não pode olhar faturamento como um item absoluto. A gente tem que olhar rentabilidade, a gente tem que olhar liquidez. Então, quando eu falo crescimento sustentável. Porque a gente também já viu muitas empresas que cresceram, e depois quebraram. Provavelmente a meta de venda estava sendo batida, mas não foi o suficiente. Então, nós precisamos ter indicadores, né, que definam muito bem. Amanhã a gente vai aprofundar bastante essa questão dos indicadores, mas esses números precisam nos dar uma previsão de curto e longo prazo do que tem que ser atingido. Então, você pode estar dizendo, mas tudo o que ele disse eu já sabia. É verdade, é difícil dizer alguma coisa que você não saiba ainda. A questão não é saber, a questão é a gente fazer, né? Como eu disse, o nosso objetivo não é dar apenas um conhecimento teórico. O nosso objetivo é trilhar com vocês um caminho para mudar o resultado das empresas. Então, eu já sabia disso. Ok, isso está sendo feito e o resultado está sendo atingido. E a gente vai ter que ir seguindo esse roteiro e checando e vendo cada coisa para ver se isso está sendo realmente feito, né? Então, mais do que uma coisa nova, é a gente checar se aquilo que realmente precisa ser feito está sendo feito. Então, eu comecei falando de planejamento, de metas, e, assim, em última instância, o que mais se quer numa empresa é cumprir as metas, né? Porque, por favor, é a própria empresa que define suas metas, atingi-las é o que mais se quer, né? Porque quando nós definimos as metas, é exatamente o que a gente quer atingir. E se nós atingimos, sucesso. Então, só que precisa preparar algumas coisas. Então, a gente vai começar falando de pessoas. Mas não era planejamento a gente falar de pessoas? Porque se nós não tivermos pessoas certas no lugar certo, o planejamento não vai ser executado. Porque são as pessoas que executam. Não adianta eu ter uma ideia fantástica, maravilhosa. Rapaz, eu tive uma ideia maravilhosa. Sim. É igual a história do sino na cabeça do gato, né? Não sei se vocês conhecem essa história, mas os ratinhos, eles tinham um grave problema, né? Que o gato chegava e comia o queijo deles.
E aí eles fizeram uma reunião e disseram, como nós vamos resolver esse problema? Aí um ratinho lá levantou o braço e disse, eu já sei, nós vamos colocar um sino na cabeça do gato. Então, toda vida que o gato chegar perto, a gente vai saber, a gente corre e ele não pega a gente. Isso é fantástica a ideia. Agora, quem é que vai colocar o sino na cabeça do gato? Eis a questão. Então, aqui é a questão, ou seja, nós temos que ter as pessoas para colocar o sino na cabeça do gato. Então, quem é, quando a gente vai planejar e definir tudo, eu sei que está lá no plano de ação, a pessoa, o prazo, está lá tudo lá, mas essa é a pessoa certa para colocar o sino na cabeça do gato. E vamos entender o sino na cabeça de um gato como um desafio quase impossível, né? Porque você imagina um rato colocar um sino na cabeça de um gato. Então, mas isso é o dia a dia das nossas empresas. Muitas vezes nós somos chamados a colocar esse sino na cabeça do gato. E muitas vezes nós queremos que a nossa equipe coloque o sino na cabeça do gato. Mas se essa equipe não está preparada e se eu não tenho as pessoas certas e elas não estão no lugar certo, a coisa não vai andar. Então, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Para também não ficar aqui só eu falando, vocês agora vão trabalhar um pouquinho também. E a gente vai começar com o gráfico de responsabilidade, que ele vai nos permitir fazer a melhor estrutura e mais simples para a nossa organização. Ah, mas a minha empresa já tem um organograma. Ok, ótimo. Você pode partir dele. Mas não é suficiente o organograma. O gráfico de responsabilidade ele tem algumas diferenças de um organograma. Ele é mais completo, digamos assim. Primeiro, eu vou falar de alguns conceitos. Aqui seria uma estrutura mínima que qualquer empresa precisa ter. Tá? Ah, minha empresa é pequena, só eu e um sócio. Ok, tem essas áreas aqui. E aí eu vou contar uma historinha também. Engraçado como quando você está numa zona de conforto e quando você está num terreno conhecido, tudo é muito fácil. Mas quando você começa a ver coisas diferentes, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive que abrir uma empresa, né, e contratei um advogado, e no caso, hoje eu vejo que foi um erro, mas na época, a minha advogada de imigração me mandou para um escritório de advocacia, o melhor que tinha em Boston, assim, o melhor prédio de Boston, uma coisa assim, e eu fui perdido lá. Mas ele me deu as orientações que eu tinha que abrir a empresa. E aí ele dizia o seguinte, que eu tinha obrigatoriamente que ter 3 cargos na empresa, que era o de presidente, o de secretário e o financeiro. E aí eu fiquei quebrando a cabeça, assim, na minha limitação, né? Mas como é que eu vou ter 3 pessoas se eu não tenho ninguém ainda? Eu estou abrindo a empresa, só sou eu. E como é que eu vou ter 3 pessoas? E passei um tempão quebrando a cabeça. No final, eu acabei descobrindo o óbvio, né? Que precisava existir os 3 cargos, mas não precisava ter 3 pessoas. Eu podia preencher os 3 cargos. E no final ficou assim, eu fiquei acumulando os 3 cargos. Então, o fato de você ter a estrutura não significa que você tem que ter a equipe em cada uma. Se você ainda é muito pequeno, você acumula. Mas é importante que a estrutura mostre que ali você vai ter que criar a condição de que alguém vai assumir aquela caixinha, que você não vai acumular a vida toda tudo aquilo lá. Então, o mínimo de uma estrutura de uma empresa é isso aqui: o visionário, o integrador e as áreas de marketing, vendas, operações e financeiro. Mas o que é o visionário? E aqui, assim, a gente quer falar muito para empresas menores, né? Mas funciona para as maiores também. Às vezes, você tem uma empresa que tem 2 sócios. Então, muitas vezes você diz, tu cuida da venda que eu cuido da produção. E fica ali meio pouco claro, fica ali uma zona cinzenta, né? Eu já tive empresas onde eu fui sócio 50%, 50%, e é muito comum numa sociedade de 50%, 50% ficarem algumas áreas cinzentas.
porque se não tiver uma regra clara, ali fica sempre uma coisa que é dos dois, mas em algum momento não é de ninguém, porque sempre está um esperando que o outro faz e que não está claro. Então, qual é o papel do visionário? O visionário é aquele empreendedor que está ali pensando na inovação, no crescimento, né? Ele tem 10 ideias por semana e 9 não pode nem ser tão boa, mas tem mais uma, essa é a ideia que faz a empresa crescer. Então, ele é aquele requieto, criativo, que está sempre vendo ideia, normalmente não é muito disciplinado, né? Ele é muito criativo e, às vezes, se não tiver cuidado, até atrapalha um pouco a operação da empresa pela sua criatividade, pela sua dinâmica, pela sua velocidade. Mas o visionário é indispensável numa empresa. A empresa precisa ter esse, que é otimista, que vai à frente, que vai desbravando caminho, que vai abrindo porta e que tem que ter gente atrás fechando as portas, mas ele abre. E aí precisa ter um integrador. O integrador é totalmente diferente. O visionário, ele é mais emotivo, ele é mais, o integrador é mais razão, é mais lógica, é mais a operação do dia a dia, solução dos problemas ali que surgem do dia a dia, a integração entre os setores, né? É fazer mais ali a operação mesmo, né? Do dia a dia. Então, aqui a gente dá um exemplo, assim, né? Até baseado um pouco na nossa própria estrutura, a gente dá aqui um exemplo de como é que é um gráfico de responsabilidade. Ele tem aqui o cargo, a pessoa embaixo. Nesse caso aqui, eu estou acumulando 2 caixinhas, que não é bom, tá? Mas, como eu falei, é o possível para o momento. Mas a gente já fica aqui uma luz vermelha dizendo, ó, tem que vir um integrador para cá. E aí, a cada caixinha embaixo tem as suas áreas, com os responsáveis e com 5 principais atribuições. Essa é a grande diferença do gráfico de responsabilidade para um organograma normal. Porque isso aqui dá uma clareza muito grande, tá? Então, essas áreas cinzentas que eu disse, entre os cargos e tudo, elas são muito comuns. E dar essa clareza na estrutura é muito importante. Então, aqui eu queria falar de uma coisa que no Traction eles chamam de LMA, que é uma sigla que abrevia a parte de liderança, gerenciamento e comprometimento da equipe. Ou seja, tudo isso que é o ato de liderar, comprometer a equipe, gerenciar a sua equipe e tal, você não precisa colocar como atribuição. Isso é inerente a todo líder. Então, não precisa ser redundante. Aqui é o que é específico. Ou seja, essa função específica eu vou colocar até 5 atribuições que são atribuições e responsabilidades desta função. Então, isso aqui ajuda muito, porque a própria pessoa, ela sabe o que é esperado dela, os pares todos sabem como se relacionar, o nível de hierarquia, tudo fica muito mais claro. Tá? Então, a gente vai começar fazendo um exercício, né? Queria pedir aí a Marília ou a Natália que colocasse no Telegram, coloque no Telegram e coloque também aqui no chat, aqui mesmo, o exercício que vocês vão fazer disso aqui. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter uma atividade agora, que é exatamente do gráfico de responsabilidade. Você vai fazer agora, aí repito, mas a minha empresa é muito grande, eu tenho uma estrutura gigante. Você pode fazer do seu setor, faça isso aqui só do seu setor. Ou não, é opção sua. Tá? Se tiver mais de uma pessoa da mesma empresa que quiserem fazer juntos, seria bom vocês verem como fariam juntos. Mas só mostrando como vai funcionar a mecânica, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos disponibilizar o link de uma planilha, vocês vão baixar essa planilha e vão fazer sem os nomes ainda, tá?
Vocês vão fazer quais são os cargos da melhor estrutura que a sua empresa precisa ter e que seja simples, tá? Seja simples. Ah, mas a minha empresa não pode ter só esses níveis, eu tenho níveis aqui abaixo. Ok, pode criar os níveis abaixo, não tem problema. Então, não coloque os nomes ainda, coloque só os cargos e as atribuições desse cargo, tá? E também não se preocupe, assim, a gente vai dar pouco tempo, porque a gente não quer aqui nem ficar uma coisa o tempo inteiro só eu falando, e aí a gente quer que vocês fixem o exercício, porque a gente vai ter vários exercícios, mas também a gente não quer dar o tempo todo para você fazer tudo. Então, você vai fazer o começo para você entender, e se tiver dúvida, daqui a pouco a gente tira, e aí você vai ter depois o resto do dia para completar todos os exercícios, e amanhã a gente continua com as outras coisas. Então, eu vou mostrar a planilha, tá? Aqui, que é a planilha que vocês vão ter acesso, é essa aqui. Então, vocês vão ter uma planilha dessa forma aqui, tá? Que tem aqui o visionário, o integrador, que tem as caixinhas embaixo, que tem até 7. Não precisa usar 7, você vai usar quantas forem necessárias, mas não precisa usar as 7. Mas não é bom ter mais de 7, tá? Se você lembre-se que menos é mais. Se você tiver mais de 7 caixinhas aqui nesse nível, vale um questionamento e vale uma reflexão. E você pode copiar a caixinha para baixo e tal. Então, o que você vai fazer agora? Vai colocar os cargos aqui no verde e vai colocar as atribuições embaixo do cargo. Não coloca nomes e nem pense nos nomes que você tem hoje na sua empresa para esses cargos. Defina o que é o cargo e aí depois a gente vai ter uma outra passada, né? Então, esse gráfico de responsabilidade ele lhe força a olhar a empresa de uma forma diferente. Ele lhe força a olhar a sua estrutura com uma clareza maior. E, como eu disse, dentro da linha do que a gente sempre quer, são coisas extremamente simples, mas que lhe dão uma clareza maior. E clareza é tudo que se precisa para ter uma gestão consistente, né? Porque, à medida que você tem essas clarezas, as outras coisas vão funcionando. Amanhã a gente vai ver um vídeo do Steve Covey que mostra exatamente a questão de colocar primeiro as coisas grandes e depois as pequenas. Então, pense nessa estrutura. Eu sei que a gente, nesse tempo de coronavírus, está difícil a gente saber como vão ser as coisas nos próximos meses. Mas vamos ter um pensamento de esperança. Vamos achar que as coisas vão se resolver rápido e vamos pensar que o seu negócio vai retomar o ritmo de como vinha. Então, pense na estrutura que você precisa para acontecer nesse ano no seu negócio. Então, as outras abas aqui são os exercícios seguintes que a gente vai explicar daqui a pouco. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente não vai desconectar agora, eu vou apenas colocar aqui, eu vou apenas colocar no mudo. E deixa eu ver aqui, deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui e vamos ver. Deixa eu ver aqui se tem. Pronto, tem uma pergunta aqui sobre planejamento estratégico, se pode usar KPIs e OKR. A gente vai conversar sobre isso amanhã. Tá? O link para os materiais está aqui no chat. Quem não pegou ainda, é só clicar em chat aqui embaixo, você vai ter o link aqui. Tem alguns aqui já dizendo que deu erro. Marília tem que ver aí o que tem problema. Marília e Natália. Manda também no grupo do Telegram. Pronto, já está aqui no Telegram para baixar, ok. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar uns 15 minutinhos, tá? A gente vai continuar aqui, eu vou só colocar no mudo. E exatamente daqui 15 minutos, 10h10,
a gente retorna para cá, a gente vai dar um aviso sim, no Telegram também, e aí a gente volta para cá para continuar e ver mais alguns exercícios, ok? Então, até já. Alô? Vamos voltando. Vou tirar todo mundo do mudo agora, certo? Estão todos voltando? Sim. Pronto. Alguém tem alguma dúvida ou quer compartilhar alguma coisa do exercício? Se tiverem algumas 2 ou 3 pessoas que quiserem falar um pouco, poderiam compartilhar. Alguém? Vamos agora falar de pessoas certas. Então, eu comecei a falar de pessoas certas no lugar certo. Mas vamos quebrar isso em 2 partes. Primeiro, o que são pessoas certas, né? O que é uma pessoa certa, o que é uma pessoa errada, né? Primeiro, eu queria dizer que quando a gente fala de pessoa errada, é uma pessoa errada para a cultura da minha empresa. Ela pode ser errada para a minha empresa e pode ser certa para a sua. Não existe uma pessoa que é errada para todo lugar. Porque cada empresa tem uma cultura. E a pessoa certa é a pessoa que está alinhada com a sua cultura. Essa é uma pessoa certa. Se está no lugar certo é outra história, a gente vai já tratar. Mas a pessoa certa para a sua empresa é uma pessoa que compartilha dos principais valores da sua empresa. E que, claro que não são todos iguais, mas que, de uma forma assim, principal, ele tem um alinhamento com os seus valores. Então, às vezes as empresas se preocupam muito em vamos motivar a equipe, motivar a equipe. Muito importante motivar a equipe. Mas você não consegue motivar alguém que não está alinhado com a sua cultura, com os seus valores, que ele não se identifica com a sua empresa. E então, seguindo essa lógica de preparação, é muito importante checar se realmente você tem as pessoas certas. Porque se a pessoa é certa, ela já se automotiva. Claro que você pode usar muitos artifícios para motivação e tudo, mas é muito diferente motivar uma pessoa certa, uma pessoa que está alinhada com a sua cultura, que está alinhada com o seu negócio. Então, essa checagem, se nós temos a pessoa certa, ela é muito importante, tá? Até para motivos de o comportamento é completamente diferente e você precisa, e isso fortalece a sua cultura. Mas a questão é, quais são os valores da minha empresa? Imagino que muitos de nós já em algum momento listamos aí aquele método de planejamento, né, visão de longo prazo, missão, valores, que eu já participei várias vezes disso e confesso que sempre tive uma certa dificuldade com essa parte dos valores, porque sempre que a gente ia discutindo, acaba chegando num certo lugar comum, assim, algumas coisas meio que clichê, né? Assim, meus valores, cuidar do meio ambiente, e assim coisas muito distantes do concreto da empresa. Então, hoje a gente vai, mesmo que você já tenha os valores da sua empresa, a gente vai fazer um exercício diferente aqui, para fazer os valores da sua empresa de uma outra forma. E a forma vai ser a seguinte: nós vamos fazer mais uma atividade. Eu não sei como é que funcionou aí a atividade. Se alguém quiser aí dar um retorno pelo chat, ou de aumentar o tempo, de diminuir, ou de alguma orientação, alguma coisa que não funcionou, porque a gente precisa desse retorno de vocês para saber se a mecânica funcionou bem ou não. Mas eu vou mostrar aqui o próximo exercício. O próximo exercício, você vai na mesma planilha que você já tem, você vai clicar na próxima aba
que vai ser lá valores, e você vai fazer aqui 2 passos. Primeiro, tem as instruções aqui em cima. Ó. Você vai listar os seus 3 melhores funcionários. Segundo, quais são as características que fazem deles os melhores? E terceiro, você vai pegar de todas as características positivas que você listou, você vai escolher 5, de 5 a 7, tá? Aqui está 5, mas vamos seguir 5. Se for um pouco mais, não tem problema, mas está aqui preparado para 5. Então, exemplos de características, né? Não, eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela é muito focada em resultado, ela é muito, ela entrega resultado. Outra característica, ela termina o que ela começa. Ela é muito focada, começa, termina, entrega o que ela promete. Estou dando exemplos, tá? Então, você vai vendo características bem concretas, né? De que são características, porque são essas características que vai formando a sua cultura, e a partir disso, quando você for contratar novas pessoas, você vai contratar pessoas que tenham essas características, né? Se não todas, pelo menos uma boa parte delas. Deu para entender? Então, você, você vai agora fazer esse exercício, tá? E, assim, antes do exercício, só contar uma historinha dessa questão do alinhamento com os valores, né? Uma vez eu contratei um desenvolvedor, era um cara jovem, muito talentoso, e, apesar de muito jovem, ele já era professor de assuntos bem de ponta, e era um cara muito dinâmico, e a gente contratou para a equipe com uma expectativa altíssima. Só que foi um desastre, porque, apesar de todo o seu talento, apesar de todo o seu conhecimento, ele estava completamente desalinhado com a nossa cultura, com os nossos valores. E aí, depois de algumas semanas de muito estresse, onde a gente não conseguia, de fato, se entender, porque toda a lógica de comportamento dele era completamente diferente da nossa, a gente teve que demitir. Então, reforçando que não significa que ele não possa ter tido, e espero que tenha em muitas outras empresas, um sucesso fantástico, porque realmente ele é muito talentoso. Mas na nossa, não ia dar certo. E a gente não conseguiu. Por quê? Porque um choque de cultura mesmo, né? Um choque de visão, um choque de cultura. E as características que ele tinha muito positivas eram boas, mas as que a gente precisava, que faziam parte da nossa cultura, ele não tinha. Então, vamos dar aqui agora 10 minutos, tá? Então, são 10h20, a gente retoma 10h30. Vocês têm 10 minutos para fazer esse exercício e a gente retoma 10h30 novamente, ok? Vou colocar todo mundo no mudo de novo. Pronto. Então, vamos continuando. Então, se todo mundo fez tudo certinho, você tem agora os seus valores. Ou seja, a partir deles é que você agora eles vão lhe ajudar nas novas contratações e eles vão lhe ajudar na condução da sua própria equipe, para que você vá conduzindo a própria equipe para que cada vez mais ela esteja alinhada com esses valores que você acabou de definir. Tá? Daqui a pouco você vai fazer um outro exercício com a lista da equipe, avaliando cada um, e a gente vai já falar sobre isso.
Mas agora a gente vai falar sobre lugar certo, né? Então, depois a gente vai ver como melhorar aqui a tecnologia para que a gente tenha uma interação maior de vocês, porque às vezes é difícil a gente ir aqui falando sem ter um retorno de vocês para a gente ir avaliando melhor. Mas vamos falar de lugar certo. O que é o lugar certo, né? Então, eu tenho uma pessoa certa, ela está alinhada com os meus valores, ela tem características que tornam dela uma pessoa certa, mas ela não tem bom desempenho, ela não bate meta, ela não entrega resultado, né? E um dos motivos, com certeza, pode ser ela não estar no lugar certo. Não, numa ocasião, na própria Lux, o gerente chegou para mim e disse: eu preciso demitir uma pessoa. Eu disse: por quê? Não, o desempenho dela é muito baixo. Ok, então contrate uma pessoa para o lugar dela, treine, e quando ela estiver bem treinada e com desempenho melhor do que o dela, você demite. E aí o tempo passou e ela acabou não demitindo. E aconteceu que uma pessoa tirou férias, e essa pessoa que tinha um baixíssimo desempenho foi tirar as férias da pessoa que saiu. E o mesmo gerente chegou para mim fazendo muitos elogios a esta pessoa. Disse: olha, está muito bem. Disse: mas não era aquela mesma pessoa que você queria demitir? Aí foi que ela se tocou, né? Isso era. Então, como é que você queria demitir uma pessoa que está muito bem? Não, mas está muito bem nessa posição, na outra não. Ah, então ela não é a pessoa errada, ela está no lugar errado, né? Então, é muito importante que a gente tenha as pessoas no lugar certo. A pessoa, ela precisa, eu uso muito o termo de brilhar os olhos, né? Você tem que ter o brilho no olho, ali no que você está fazendo, você tem que estar gostando muito, você tem que acordar de manhã querendo ir trabalhar, querendo fazer, você tem que gostar, você não pode estar num lugar em que aquilo é um peso, que aquilo é um fardo. Você tem que estar num lugar que você se realiza, que você está bem, que você produz bem, né? Então, isso é óbvio. Mas como saber se eu estou no lugar certo? Como saber se cada membro da minha equipe está no lugar certo? Como saber se cada um está preparado, tem a melhor habilidade, experiência e paixão para fazer aquele trabalho dentro da organização. Então, a gente vai usar esse GWC, né, que ele vem dessa sigla em inglês. Isso é também do Traction, que eu falei, que é a metodologia americana que a gente conheceu e que tem vários livros, e a gente leu esses livros, infelizmente só tem em inglês. Mas, traduzindo aí para o português, significa compreender, querer e ter capacidade. Então, você vai fazer a lista da sua equipe, né, lá na planilha. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar como é que você vai fazer. E com essa lista da equipe, você vai começar a olhar agora para o grafo de responsabilidade que você fez no começo, que você colocou lá os cargos e tudo. Então, você vai pegar cada cargo e vai ver, bom, para este cargo, eu tenho tal pessoa. Então, ela compreende, ou seja, o get it, ou seja, ela entende o que é esse cargo, ela entende o que a gente espera dela, como funcionam as coisas nesse cargo. Porque se ela não entender, ela não vai conseguir fazer um bom trabalho, né? Ela precisa entender o que a empresa precisa que ela faça, quais são as responsabilidades dela nesse cargo,
Você já precisa olhar ali, porque às vezes quando dá só o nome do cargo, a pessoa, sim, mas com as atribuições, com as responsabilidades, com a clareza, a pessoa, não, eu entendi, e aí você tem que ver, bom, realmente ela entende o que é esse cargo. Segundo ponto, você quer, porque muitas vezes a pessoa diz, não tem, só tem tu, vai tu ver. Né? E a pessoa diz, mas eu não gosto disso aqui. Mas não tem ninguém não, é você. E a pessoa fica no lugar que realmente não quer. Né? Então, a pessoa querer é muito importante. Se ela não quiser, olhe, ela vai lhe dar trabalho, viu? Ela vai lhe dar trabalho porque o trabalho já tem os seus desafios, já tem as dificuldades. Aí você está num lugar que você não quer estar lá. Eu não digo que não haja exceções, de às vezes, inclusive numa promoção e tudo, a pessoa ir para um lugar que ela está insegura e tal, e depois ela vence os desafios e supera e tudo bem, isso é diferente. Mas outra coisa é a pessoa, de fato, estar num lugar que ela não quer estar ali. Então, precisa querer. E a última coisa é, tem capacidade? Pode ser que não tenha experiência, mas tenha capacidade de aprendizado. Pode ser suficiente. Aí você vai avaliar se não. Eu tenho uma pessoa que ela entende o cargo, ela quer, ela tem capacidade, mas ela precisa ser acompanhada, preparada e tudo. Aí você vai avaliar se você tem tempo de prepará-la ou se naquele cargo você precisa ter alguém que já está pronto. Então, mas o fato é que o ideal é que seja capacidade imediata, mas, no mínimo, uma capacidade de aprendizado, de ser num curto espaço de tempo, de ser preparada para aquele cargo. Então, é preciso dessas três coisas: compreender, querer e ter capacidade. Então, eh, a gente vai caminhar aqui mais um pouquinho numa atividade. Eu não sei como é que tem sido para vocês as atividades, mas o nosso objetivo é fazer com que vocês fixem o que a gente está fazendo nas atividades e comecem aí desenhando a sua estrutura com as suas pessoas e montando ali a sua cultura e que no período da tarde, tudo, que você possa revisar e fazer isso tudo, e seja da empresa inteira, no caso das empresas menores, seja do seu setor, no caso das empresas maiores, você ter essa clareza. Está aqui os cargos da minha equipe, está aqui as atribuições, está aqui as pessoas, a minha cultura é isso aqui, são essas as características que compõem os meus valores, e eu vou ter uma avaliação agora de cada pessoa da minha equipe ou das minhas equipes, como é que elas estão em relação ao alinhamento com esses valores e como é que elas estão em relação ao GWC, que é compreender, querer e ter capacidade do cargo que eu estou pensando para ela. E aí, nessa hora é que você vai ver se a pessoa que você tem é realmente a que hoje está naquele cargo ou se você vai mexer um pouco na sua estrutura. E aí, para a gente, a gente já está faltando 20 para as 11, então eu vou terminar o conteúdo que eu tenho aqui e a gente vai já explicar os exercícios que faltam todos de uma vez. Tá? Então, vamos para cá, que aí quando eu explicar os exercícios, vocês já ficam liberados. Então é o seguinte, vamos falar das 3 chances, tá? Então, significa o seguinte, depois que você fizer o exercício lá, que colocar a lista da sua equipe, fazer a avaliação, se ela tem um alinhamento com os valores, se ela tiver, ela é a pessoa certa, se ela não tiver, ela é uma pessoa errada, então, e em relação ao GWC, você vai ver se ela está no lugar certo ou não. Aí você fez uma avaliação, tem pessoas que você diz, ok, fantástico, uma pessoa certa no lugar certo, maravilha, beleza, vamos agora para um outro passo. Ou tem algumas pessoas que, não, essa pessoa ela não está alinhada com meus valores.
ou ela está no lugar errado. Então, você vai fazer uma lógica das 3 chances. Você vai primeiro ter uma conversa com essa pessoa e vai dizer claramente: olha, você não se encaixa nesses aspectos que para nós como empresa são muito importantes. E você não está se encaixando nisso aqui. E aí você procura citar alguns exemplos do que não está funcionando e cria um plano de ação para corrigir o problema, né? Para quem usa o Lux Teams, isso vai ser feito lá na gestão de pessoas, né? Como um feedback formal, lá criando uma reunião para a pessoa e criando ali, pontuando essas questões que está falando e criando um plano de ação para corrigir o problema e estabelece lá um prazo que você vai, né, quando você finalizar a reunião, você diz lá qual é a próxima reunião, que vai ser a segunda conversa, né? Então, na segunda conversa, para quem não usa o Lux Teams, pode fazer isso de uma forma mesmo manual e usar o recurso que você tem. Na segunda conversa, no prazo que foi estabelecido, se o problema persistir, né, então você revisa o plano, conversa novamente, vê, ajusta e dá novamente um outro prazo para que a pessoa caminhe convergindo para esse alinhamento com os valores da sua empresa. Na terceira conversa, se não tiver andado, se a coisa não tiver evoluído, então talvez seja hora de demitir, né? Porque é assim que você vai reforçando a sua cultura e reforçando o seu time para que realmente você tenha as pessoas certas. Porque na hora que você vai fortalecendo isso, você fortalece não só a sua cultura como um todo, mas você fortalece o time que já está dentro. E vai tornando mais claro para todos qual é a direção que a empresa está seguindo, vai criando realmente essa força dessa cultura e vai facilitando cada vez mais as novas contratações e vai caminhando dessa forma, tá? Eu sei que eu não tenho nenhuma pretensão de entrar a fundo nessa questão do RH e tudo. A gente está apenas dando algumas dicas, alguns insights para que a gente possa construir essa estrutura mais clara, tá? Então, isso, eu queria deixar claro que você não vai preencher a planilha lá, vi essa pessoa aqui não está, vou demitir ela hoje. Não, não precisa ser assim. Tá? Eu acho que você tem que começar a trilhar um caminho e ver, né? E que em alguns casos essa terceira conversa não vai acontecer. A própria pessoa, ela vai vendo dentro do processo, ela própria vai vendo que ela talvez esteja na empresa errada e ela própria já vai procurar um outro caminho. Então, tudo isso exige um pouco de disciplina, né? E a gente vai ver, não começa com essa clareza com a estrutura, com as pessoas. Amanhã a gente vai ver muito sobre as rochas, sobre as reuniões, e que tudo isso vai criando uma certa disciplina na empresa, vai criando uma certa lógica de cumprimento de resultado, né, de compromisso com o resultado, de cumprimento de metas, né? E isso pode deixar as pessoas, às vezes, um pouco desconfortáveis, né? Tudo que mexe ali, principalmente com as pessoas, mas de uma maneira geral, tudo que você traz de novo, né? E aí em toda essa minha trajetória de implantar sistemas nas empresas, de dar consultoria, a coisa mais certa que a gente encontra é resistência à mudança. Tudo que você vai mudar, existe uma resistência. Então, implantar uma cultura, implantar uma lógica dessa, causa um pouco de desconforto. Mas isso é inevitável. Inevitável para quem quer criar uma empresa de alto desempenho. Se você quer criar assim uma empresa que de qualquer jeito dá certo, aí não causa isso.
mas não é o nosso caso, né? Eu acho que a gente está aqui para ir trilhando um caminho de gerar uma empresa de alto desempenho. Não significa que tenha que ser uma empresa sem humanização, sem bom relacionamento. Não significa isso, não. Mas significa que tenha firmeza, tá? Então, muitas vezes, a gente vê os dois extremos. A gente vê, às vezes, né, algumas empresas que deixam um pouco tudo muito solto, e às vezes o outro extremo de uma coisa ali muito seca, muito rígida, muito cheia de muitas regras, muito rígidas. O que a gente defende não é um extremo nem o outro, é uma firmeza de implantar uma disciplina e um compromisso em resultado, né? Sabendo que a empresa existe para gerar resultado e que as pessoas têm que estar comprometidas com esse resultado, né? E que nós não podemos ter medo de criar esse desconforto, né? Porque esse medo pode prejudicar a empresa, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Então, aqui seria a finalização, mas eu vou finalizar depois dos exercícios. Então, vamos aqui para os exercícios, que aí agora nós vamos ter aqueles que gostarem, vão ter muita coisa para se divertir. Os que não gostarem, mas espero que gostem. Bom, então é o seguinte. A essa altura, vocês devem ter feito esse gráfico de responsabilidade sem o nome das pessoas. Vocês têm aqui os cargos, as atribuições. Se não completaram tudo, vão completar à tarde. Nessa planilha, vocês criaram os 3 melhores colaboradores, criaram as características dele e elegeram aqui embaixo as 5 principais dessas características que estavam aqui em cima. Vocês escolheram as 5. Eu vou colocar aqui valor 1, valor 2, valor 3, valor 4 e valor 5, só para a gente testar aqui a próxima coisa. Então, até aqui você já deve ter feito, tá? Então, a gente vai para a próxima aba, que é a análise de pessoas. Então, na análise de pessoas, tem as instruções aqui em cima, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar aqui o seu colaborador, por exemplo, Letícia, é coordenadora Lux Academy, por exemplo. Então, aqui tem o nome do valor que você colocou lá, ele já veio para cá, tá? Então, você vai chegar aqui e dizer, no valor 1, aí as instruções lá em cima estão dizendo, você vai ter a opção de ser 0, 1 ou 2. Então, se eu coloco 0, é porque ela não tem esse valor 1. Se eu coloco 2, é porque ela tem. O 2 ela tem, o 4 ela tem, e o 5 ela tem mais ou menos. Eu coloco 1. Aí aqui me deu um total, né? O total aqui deu um 7. E assim você vai colocar aqui toda a sua equipe com os cargos e colocando a numeração que você atribui a ela, que vai estar aqui o total. Com isso, já vai lhe dar aqui uma clareza maior de cada um da sua equipe, como é que está o alinhamento dele em relação aos seus valores. Depois você vem para o GWC. No GWC, todas as pessoas que você listou lá na aba anterior, elas já vão vir aqui a pessoa com os carros já vão vir aqui preenchidos. Então, você vai apenas dizer, bom, a Letícia, para esse cargo de coordenadora Lux Academy, ela compreende? Eu vou dizer sim. Ela quer? Sim. Ela tem capacidade? Sim. Pronto. E aí você vai fazer com cada um da equipe, que já vai estar aqui listado, você vai fazer essa análise. Quando terminar isso aqui, você tem também essa visão em relação a se cada uma das pessoas estão no lugar certo ou não. E a partir daí, né, isso aqui é um exercício, mas o ideal é que você possa depois fazer na empresa com a própria equipe, né, assim, com os líderes e tudo,
né? E que possa ir fazendo uma avaliação até em conjunto, né? Aí cada um vai ver como conduzir melhor. O fato é que depois que você fizer isso aqui, que disser, bom, eu confirmei aqui os cargos que eu tenho com os colaboradores, se eles entendem, eles querem e eles têm capacidade, então, feito isso, eu volto lá no gráfico de responsabilidade, coloco os nomes em cada caixinha e aí completou o seu gráfico de responsabilidades, certo? Então, fica então esse exercício final, que é um exercício que vai levar um pouco mais de tempo. Eu gostaria agora de abrir para perguntas, para dúvidas e para a gente procurar encerrar aqui. Eu vou liberar vocês aqui. Eu vou liberar o áudio, mas vocês podem fazer as perguntas pelo chat, tá? Estão me pedindo aqui para não liberar o microfone para todos, porque às vezes tem barulho em alguns que a gente abre. Então, eu não vou abrir o microfone para todos. Se alguém quiser que abra, é só eu colocar aqui no chat e aí eu abro o seu microfone por aqui. Vamos lá, pessoal, interagir. Dê aí um feedback para nós, porque esse é o nosso primeiro dia. Muito importante que a gente tenha um feedback de vocês para que a gente possa melhorar já a partir de amanhã, né? A gente vai hoje fazer uma avaliação de como é que foi e procurar corrigir o que não ficou bom para que amanhã seja mais produtivo. Mas vocês são a nossa fonte de feedback. Lucas, quer fazer aí algum comentário, alguma coisa? Luiz, você está me ouvindo? Estou, sim, estou ouvindo. Eu gostei demais dessa ferramenta, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu já estou recebendo comunicação de clientes meus que estão preocupados com essa nova crise e vão ter que demitir pessoas. Então, é uma ferramenta que nos ajuda a tomar uma decisão que não é uma decisão subjetiva. É uma ferramenta que realmente você analisa as pessoas com base no comportamento das pessoas, no desempenho das pessoas. E isso facilita bastante essa tomada de decisão. Ótimo. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, estão fazendo aqui uma outra pergunta, se nessa estrutura, no gráfico de responsabilidade, tem que ser a empresa toda ou pode ser uma estrutura setorial? Pode ser uma estrutura setorial, tá? Você pode, se é uma empresa grande, você pode ali pegar a área que você é responsável, alguns setores, e fazer a estrutura nele, daquele setor, daquela área da empresa. Quem mais gostaria de dar algum feedback? Pode ser feedback negativo também, tá, pessoal? Pode ser positivo, pode ser negativo. É importante que falem para a gente poder ir melhorando. Alô, Luiz? Oi. Regis. Oi, Regis. Eu só dar um feedback bem positivo, achei a ferramenta bem objetiva. Fica claro, até pela fala anterior, se tomar uma decisão em relação a funcionário, alguma estratégia, é baseado também nos valores da empresa, né? A pessoa, ela casa com os valores que eu quero, com a cultura que eu tenho ou não. Então, ela fica bem mais objetivo essa análise. Então, gostei demais. E fica bem claro para todo mundo, né? Não é só para a gestão, mas o funcionário que abrir, ele vai conseguir, de alguma forma, entender os motivos, né? Entender onde que a empresa está buscando. Então, bem positivo. Ótimo. Mais alguém? Quem quiser... Alô? Alô, pronto. Oi, Luiz, Karine. é Carinha do Royal, tudo bom? Tudo Deixa eu jóia. te perguntar uma coisa. Eu já tinha perguntado no chat se a gente poderia destrinchar os níveis para subníveis menores, para daí também poder colocar as outras pessoas que fazem parte desse organograma. Pode sim. Isso é possível? Claro, claro. É só criar a caixinha embaixo lá e fazer o mesmo processo. Você pode ir criando subníveis conforme a necessidade. Porque, na realidade, as caixas acabam absorvendo muitas atividades, né? E dentro daquelas atividades, outras pessoas também são colocadas a fazer. Então, mas, por esse exemplo, desmembramento eu vi necessário.
Ele é necessário, e aí eu vou dar uma dica. Por exemplo, no nível mais de liderança, normalmente é uma pessoa que está responsável pelo setor e está lá o nome dela. Pode acontecer de você colocar uma caixinha que é uma equipe, por exemplo, uma equipe de vendedores. Então, em vez de colocar o nome do vendedor, você coloca só a quantidade. Tá? Então, por exemplo, tem lá vendedores, e aí quem é vendedores? Não, são 10. Eu tenho 10 vendedores. Então, pode ser isso para qualquer outra lógica. Na subdivisão, se é uma equipe com várias pessoas na mesma função, em vez de colocar o nome do responsável, você coloca quantas pessoas tem naquela função. Tá certo, obrigada. De nada. Alguém mais? Tem aqui uma pergunta. As atribuições serão sempre o que se espera do ocupante desta responsabilidade? Sim. Né? São as atribuições daquele cargo, as 5 principais, tá? São as 5 principais, porque em tudo que vocês vão ver nos próximos dias, em tudo a gente vai procurando ter o foco, e sempre nessa lógica de que menos é mais. Então, na hora que eu coloco 20 atribuições, na verdade, uma descrição do cargo completa, aquilo fica muito disperso. Mas na hora que eu coloco ali as 5 principais atribuições, fica claro ali para todo mundo tudo. Então, a gente vai começando a aprender a ter essa capacidade de síntese. Né? Como é que eu sintetizo a principal responsabilidade desse cargo em 5 atribuições? Mas a resposta é sim. Aqui outra pergunta. Todos os exercícios fazem nos lembrar funções, prioridades e estratégias. Nos faz voltar para o foco, mesmo diante de um cenário tão indefinido no momento. Foi planejado na melhor hora. Isso, essa é a intenção. E amanhã vai ser planejamento, né? Amanhã nós falaremos só de planejamento. Amanhã eu acho que vai ser bem rico o dia. Outra pergunta. Por mais que eu tenha mais atribuições, devo priorizar o que é essencial ao negócio e que traga um diferencial para o exercício do cargo. Entendi, é isso mesmo. Mais alguma pergunta? Pessoal, então, nós temos o grupo do Telegram para tirar as dúvidas, tá? Nós vamos estar totalmente disponíveis, o que vocês precisarem. Amanhã, às 9 horas, a gente retoma pontualmente. Tá? Vamos fazer igual fizemos hoje, vamos entrar uns 10 minutinhos antes, só para ir vendo quem está entrando, testando. Mas a gente começa às 9 pontualmente. Se vocês quiserem convidar mais alguém, podem convidar, não tem problema. Mesmo que a pessoa não tenha participado hoje, ela vai estar disponibilizado gravado depois desse conteúdo de hoje, depois ela assiste. E essa é a ideia, é a gente ir construindo esse caminho e de troca de experiência, e criando uma comunidade, e o objetivo não é, se você chegar aqui daqui 3 meses e disser, foi maravilhoso, eu aprendi muita coisa, isso é pouco. Você vai ter que me dizer, olha, o que eu aprendi na Lux Academy mudou o resultado do meu negócio. Aí a gente vai estar feliz. Porque se não se traduzir em resultado, não adianta. Tudo que a gente vai querer fazer é teoria e prática, conectado com resultado. Então, não adianta somente conhecimento teórico. Tem que ter conhecimento, troca de experiência, aplicação, medição de resultado e impacto no resultado. Então, atrasamos 2 minutos para encerrar, né? São 11h02, mas a gente vai procurar ser bem rígido com hora de começar e hora de terminar. Então, mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.